Fala galera! Bom, hoje nosso papo vai ser um pouco diferente aqui. Dessa vez não teremos um surfista profissional aqui, mas sim alguém dos bastidores do esporte, alguém importantíssimo para o desempenho que a gente vê dos atletas dentro do mar. Hoje eu tenho o prazer de bater um papo aqui com o Dr. Marcelo Babogluian. Doutor, brigadão aí por aceitar nosso convite e bater esse papo aqui comigo. Muito bom. Eu é que agradeço o convite. É sempre bom estar falando aí da experiência adquirida nos últimos anos e dos resultados. Legal. Antes da gente começar, eu queria pedir pra galera só aquele padrãozinho, dar aquele like, dar aquela curtida, comentar no vídeo, compartilhar. A gente tá bem no comecinho do canal, então qualquer coisinha que vocês façam já ajuda a gente a poder continuar produzindo esse conteúdo e entregando para vocês. Uma introduçãozinha rápida do Dr. Marcelo. Para quem não sabe, o Dr. Marcelo é especialista em medicina esportiva e bem curta mesmo a introdução. Trabalha com os grandes nomes da atual geração do surf brasileiro. Desde Medina, trabalhou Adriano de Souza, Ítalo, Caio, Jadson. Então, só para o pessoal que ainda não conseguiu relacionar ao doutor, então só essa introdução curtinha. E doutor, eu queria começar para a gente bater esse papo aqui falando um pouco realmente do começo mesmo, porque hoje a gente meio que. A medicina esportiva já está muito, eu imagino, pelo menos para quem acompanha, muito consolidada já, né? Uma coisa já meio mais comum, todo mundo ouvir falar e tudo mais. Mas quando o senhor começou há 30 anos atrás, 3 décadas atrás, lá em 98, se eu não me engano, né? Instituto Mar Azul e tudo mais, assim, não era uma coisa, foi uma coisa assim, o senhor foi um dos pioneiros, de fato, né? Foi uma coisa que precisou virar aquela chavinha dentro da cabeça de todo mundo de que isso era importante. Então, como que foi esse começo, assim, aonde se deu, como que você falou, ah, não, vou me especializar nisso, isso aqui é o futuro, como é que foi isso? Bom, eu vejo assim, como todo surfista, como todo indivíduo que gosta de pegar onda, a ligação com o esporte é muito forte, né? Então, você buscar aliar o seu trabalho àquilo que você gosta de fazer é uma ânsia, é uma busca da maioria dos profissionais, né? E não foi diferente comigo. Eu sempre peguei onda, continuo a pegar onda, então surfar a minha paixão, vamos colocar assim, né? E quando eu me formei, eu acabei fazendo clínica médica, que é uma especialidade, né, como uma clínica geral, e depois fui fazer medicina esportiva. E à época, os colegas que faziam medicina esportiva, eles se direcionavam a maioria para o futebol, que era onde existia um campo bastante vasto, né, para a especialidade. Tanto é que vários dos colegas de turma hoje são médicos de grandes clubes de futebol, de basquete. E eu, diferentemente, eu acompanhava os atletas brasileiros no circuito mundial, essa turma do Renan Rocha, do Teco, do A Neco, Fabinho pré-Brazilian Storm, Correia. né? Esse começo, né? Esse pessoal que abriu as portas do circuito mundial e eu via a necessidade deles terem um suporte, porque do ponto de vista técnico e tático, eles eram muito bons, né? Eles tinham condições, porém faltava um suporte. E aí eu vi a oportunidade, né, de conciliar a questão do surf com a minha profissão. E fundei o Instituto Mar Azul junto com a doutora Maria Lúcia, que é uma psicóloga, e doutora Maria Lúcia Contreiras. E aí passamos a oferecer esse serviço para os surfistas. O primeiro surfista que se submeteu ao processo foi o Renan Rocha, que era um amigo pessoal até, a gente pegava a onda junto e eu mostrei para ele qual era o projeto. E ele passou a se submeter ao processo e deu bons resultados num curto espaço de tempo, né? Foi quando ele fez aquele 10 histórico em pipeline. Em pipe, exato. E doutor, foi fácil de convencer, assim, o Renan era um amigo seu, mas de virar essa chave na cabeça deles, de mostrar realmente a importância, eles ainda eram meio reticentes no começo, porque assim, a gente sabe que bem antigamente o atleta, o esporte era tratado de uma outra maneira, né?
profissionalismo, digamos assim, no seu caso, em tentar começar a convencer os surfistas ou convencê-los de que sim, era importante essa parte, foi uma coisa que foi natural ou o senhor teve que batalhar ainda para entrar, botar na cabeça deles? Foi muita batalha, bicho. Porque a época, o conceito era que surfista para estar treinando tinha que estar na água. Ele tinha que estar surfando. E consegui mostrar para eles que não, existe todo um outro aspecto de melhoria fora d'água que deve ser feito para atingir a alta performance, foi muito difícil. Então tive que batalhar muito, muitos treinadores, né, diziam, o que que esses caras estão fazendo aí em São Paulo? Né? Eles têm que estar aqui surfando, porque o Instituto é em São Paulo, né? Sempre foi em São Paulo. E a gente teve que mostrar e brigar bastante para que esse pessoal entendesse. Mas aí, a partir do momento em que os resultados foram aparecendo, isso acabou ficando bastante natural. Tanto é que hoje você tem aí inúmeros treinadores, inúmeros médicos, nutricionistas envolvidos com a modalidade. Mas na época não, né? Na época éramos pioneiros realmente em dar essa assistência, né? E muita coisa aconteceu durante esse período. O Renan foi o primeiro mesmo, o senhor estava falando, né? Ainda mais, acho que o que você falou de quando começaram a aparecer os resultados, acho que principalmente o 10, a performance que ele teve em pipe, né? Naquela temporada. E qual mais que você teve algum outro resultado que você fala, putz, ou alguma outra grande evolução que você fala, não, aqui realmente vai ser um case para a gente convencer todo mundo, olha o que a gente fez. Quando os resultados começaram a aparecer, a gente chamou a atenção da Oakley. À época era o Luiz Henrique Pinga, que é um cara que todo mundo aí conhece, é um grande descobridor de talentos e um direcionador de carreiras, na minha opinião, dos mais importantes, se não o mais importante que a gente tem aqui no Brasil. E a partir do momento em que ele começou a ver os resultados, ele nos chamou e fez um contrato, vamos colocar assim, um acordo com a Oakley. Na época ele gerenciava os atletas da Oakley. E aí, a partir daí, eu me convenci de que as coisas iriam aparecer. E aí, todos os atletas da Oakley passaram a se submeter ao processo. E aí os resultados começaram a vir um atrás do outro, né? Danilo Costa, Isso que ano foi, doutor, esse isso no coisa da ano de Oakley? 2000. No ano de 2000, Legal. 2 anos depois que a gente começou o instituto. E a partir daí os resultados vieram um atrás do outro, com cada um dos atletas, né? O Danilo Costa em Chopo, o Giant Killer, Giant teve uma Killer, yeah. performance excepcional em Chopo e muitos outros, né? Porque nesse período a gente já teve 21 atletas no WCT. Então, atletas que se submetem ao processo e são acompanhados pela gente. Resultados atrás de resultados. E aí as coisas foram acontecendo a ponto de hoje termos 5 títulos mundiais e uma medalha de ouro E olímpica. exatamente, e essa geração, já pulando um pouco, a gente falou um pouco da geração do Renan, por exemplo, e tudo mais, mas chegando já um pouco assim nessa Brazilian Storm, pô, você acompanha os meninos que não são mais meninos, né? Tipo, o Adriano, se você não acompanha o Adriano desde molequinho mesmo, né? Acho que talvez, não sei se foi por conta da relação com o Pinga mesmo, que o Pinga também trabalhava com o Adriano desde pequenininho, mas foi muito por conta o Pinga e você trabalhando em parceria, o Pinga puxando e colocando os atletas ali, ou era algum momento que os pais de atletas ou já vinham procurar o Mar Azul, já vinham procurar você para de fato começar esse trabalho quanto antes, porque a gente sabe que depois de quebrar essa barreira, começou a entrar na cabeça de pais e mesmo dos surfistas de que o profissionalismo era mais do que só estar dentro da água surfando, né? A nossa ânsia sempre foi conseguir pegar um garoto novo, né? Um atleta novo em que a gente pudesse trabalhar toda a formação desde a base.
E aí o Adriano foi aquele que realmente a gente conseguiu pegar desde os 9, 10 anos de idade e aí começar a trabalhar todo esse desenvolvimento, desde a parte da saúde geral, da consciência de nutrição, dos aspectos psicológicos, ou seja, toda a formação desse atleta desde criança até chegar no seu auge. E isso era o que a gente queria realmente, poder trabalhar dessa forma. E o Adriano é um case de sucesso absoluto, né? Um atleta que entendeu desde o começo a importância desse trabalho. E ele recebeu muita crítica no começo, né? Principalmente do pessoal do Guarujá, porque ele tinha que pegar um ônibus, né? Ele vinha com o irmão, de mãozinha dada, lá do Guarujá até São Paulo para poder voltar. Foram inúmeras histórias com ele. A partir daí, o que aconteceu foi que também outros atletas e outros pais, por exemplo, o Gabriel, né? Quando o Charles viu toda a evolução do Adriano, ele também veio nos procurar para poder fazer o mesmo trabalho com o Gabriel. Então, no caso do Gabriel, foi o Charles que o trouxe para poder fazer. E hoje são inúmeros, né? Tem muita E gente aqui. essa parceria com o Gabriel que se deu começando pelo Charles te procurando, foi assim, hoje eu não acho que não tá funcionando mais, mas uma parte importante era poder atuar também junto ao instituto, né, do Gabriel, que era o que você falava, né? Pegar lá desde molequinho e começar esse trabalho bem cedo, foi um momento importante também, né? Poder, acho que trabalhar nesse momento na criação da fundação e trabalhar junto em parceria com eles. Do Sim, instituto, desculpa. desde o momento em que eles começaram a concepção do Instituto Gabriel Medina, eles me procuraram para poder auxiliar e a gente ajudou bastante, desde a fundação até quando terminou. Aí atuamos lá o tempo todo e justamente colocando o conceito do Instituto Mar Azul dentro do Instituto Gabriel Medina. E aquilo também gerou muitos bons resultados, né? Você tem aí atletas hoje que vieram dali, né? Eles vieram dali. Isso foi bastante, E não pode falar. isso foi bastante interessante. E a época, o Gabriel, o Charles, a Simone, eles tinham um conceito muito, muito interessante. Era todo o conceito de promoção da saúde, né? Que a gente coloca, aplicado a todos os meninos e meninas. Legal. E doutor, e como assim, a gente pode falar claro, da base, de começar lá atrás da base, mas como é de fato o trabalho feito com atletas ou seja, com crianças, com quem está começando? Você falou, Adriano pegou com 9 com 10. É uma coisa de acompanhamento, é mais uma coisa de preventivo, digamos assim. Como que é de fato feito um trabalho, vamos, sei lá, com um menino de 10 anos, ou se você pega agora já um. Acho que pode falar primeiro, sei lá, de uma criança, que deve ser diferente de pegar alguém, sei lá, já com seus 20, 25 anos, sei lá. O conceito baseia-se no seguinte, que alto desempenho ele é resultado de 5 habilidades, ok? A primeira delas é técnico e tática. Isso cabe a qualquer esporte, né? Você desenvolver sua técnica e tática naquele esporte. É inerente a cada esporte aquilo que você vai fazer para desenvolver sua técnica e sua tática. Porém, 4 outros aspectos é que vão levar você a ter alto desempenho, a ter boa performance, né? A primeira delas é saúde geral. Não dá para imaginar um atleta com alta performance com problema de saúde, né? Imaginar alguém com uma anemia, com uma parasitose intestinal, um problema endócrino, enfim. Então, a primeira delas é você ter avaliações periódicas, tanto médicas quanto laboratoriais, para garantir que você tenha saúde geral ok no seu máximo. A segunda dela é a questão psicológica, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento mental do indivíduo. A terceira é a consciência nutricional.
é saber comer, né? Não basta você ter uma dieta lá prescrita, escrita e tudo mais. Você precisa ter consciência, você precisa conhecer os alimentos, você precisa entender o que comer. Ainda mais para surfista que cada hora está num lugar e a forma de comer, Clima ela diferente, né? Comida diferente. exatamente. Então, você entender e ter consciência alimentar, o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que são minerais, enfim, como comer. E o quarto é a questão do condicionamento físico. O que é que você faz para equilibrar inicialmente os desequilíbrios causados pela modalidade? Toda modalidade gera um desequilíbrio muscular, ok? É fácil entender, por exemplo, na questão do tênis, né? O indivíduo bate lá com a direita o tempo todo, o lado direito dele é muito mais desenvolvido do que o lado esquerdo. Num primeiro momento, ele precisa treinar o lado esquerdo e não o lado direito, para poder equilibrar. Então, as questões de condicionamento físico seriam a quarta habilidade que esse indivíduo precisa adquirir. E aí é papel do instituto, é papel do médico que acompanha, do profissional da saúde que acompanha, identificar onde está a área que deve ser desenvolvida naquele momento. É lógico que você desenvolve todas elas ao mesmo tempo, porém, de pessoa para pessoa isso muda. E também de acordo com a faixa etária. Né? Então vamos lá, você pega lá uma criança de 9, 10 anos, esse indivíduo ele tem que ter um treinamento físico estruturado, repetitivo e intencional? Não. Esse indivíduo, ele, do ponto de vista do condicionamento físico, ele tem que aprender habilidades. Ele tem que aprender habilidades psicomotoras para poder depois aplicar no surf. Ele não tem que E treinar. por isso que é importante pegar desde a cidade, porque aí consegue modelar já, crescer já no formato certo, né? Não ter que corrigir muito lá na frente, né? Exatamente. Então, aí quando você pega um adolescente, as questões psicológicas, elas ganham um aspecto mais importante, né? Porque tem muita dispersão ali para o adolescente. Também você garantir que o desenvolvimento ponderoestatural é o nome técnico do desenvolvimento da altura, do peso, da composição corporal nessa fase de adolescente, ele seja adequado, os estímulos. Então, para cada uma das fases, você vai dentro desses quatro aspectos, saúde, psicologia, nutrição e condicionamento, você vai adequar aquilo que o indivíduo tem que fazer ou tem que cumprir. Então, o grande ajuste está em você fazer esse diagnóstico. Não tem uma receita de bolo pronta. Ah, dos 10 aos 14 a gente vai fazer isso, dos 14 aos 18 vai fazer isso. Não. Cada indivíduo tem uma necessidade dentro de um conceito, dentro de um aspecto que esteja diretamente relacionado àquela faixa etária. Isso é uma coisa que os pais têm que entender muito bem, né? Às vezes o pai imagina que o ótimo desempenho do indivíduo já seja lá atrás, lá quando ele está lá nas categorias de base. E isso não é verdade. Você tem que buscar o máximo do desempenho desse indivíduo quando ele estiver na transição entre adolescente e adulto jovem. É aqui que esse indivíduo tem que ter sua alta performance. E o caminho é um desenvolvimento para isso. É isso que tem que acontecer. E esse período que você falou para atingir o auge, a gente dá para falar em idade, dá para tentar. A gente sabe que vai variar de cada atleta, como você tem falado, mas varia o que? A gente consegue ter um range, né? Uma distância, um período de idade, assim, sei lá, entre os 23 e 28, alguma coisa assim, que mais ou menos a maioria, em geral, atinge o ápice de desempenho, ou deveria atingir. Isso vai depender justamente de um período que se chama de maturação.
Esse período de maturação é aquele onde existe a mudança do adolescente para o adulto jovem. Para alguns isso acontece um pouquinho mais cedo, principalmente para meninas, e para outros isso acontece um pouquinho mais tarde. Mas você busca que o indivíduo venha a atingir um pico de performance justamente nesse período de maturação, que vai entre os 18, 19 até os 22, 23. É o momento em que ele vai atingir o seu pico de performance e vai poder usufruir disso por muito tempo. Se ele conseguiu criar essa base durante a adolescência de adquirir habilidades em saúde, nutrição, psicologia e treinamento, ele vai poder usufruir disso por muito tempo, por pelo menos mais uma década. E aí, quando você fala em prevenção de lesão, né, que é algo importante do ponto de vista da longevidade do atleta, se ele adquiriu essas habilidades aqui no período de desenvolvimento, a chance dele ser um atleta longevo em vários aspectos, inclusive na prevenção de lesão, é muito grande. Haja visto aí, você tem visto os meninos, Gabriel, Ítalo, eles têm um índice de lesão bastante baixo. O Adriano acabou tendo uma lesão importante do cruzado anterior, num acidente bastante besta, vamos colocar assim, mas já estava lá na frente, né? Não tava aqui, né? Nesse Sim. período de desenvolvimento. O Adriano é um cara que nunca teve uma lesão importante, exceto essa última do joelho dele. E o trabalho, vamos falar agora um pouco desses atletas do Tour, vai, que o senhor tem trabalhado. Como que funciona assim, de fato? Antes de começar a temporada, eles vão até o Instituto, porque, me corrija se eu estiver errado, mas a gente falou dos 5 pilares, né? Os quatro que você falou, o Instituto Mar Azul, ele cobre os quatro, né? Psicologia, nutrição, a parte da saúde, enfim. E aí funciona como eles, normalmente, antes do começo da temporada, eles passam pelo Instituto e fazem essa bateria de essas avaliações para ver como eles estão, para pegar, sei lá, recomendações, mudanças em dieta, alguma coisa assim. É mais ou menos assim que funciona com Isso, eles? é. O que a gente faz normalmente, recomenda, é que seja feita uma pré-temporada. Então, imagina-se ou recomenda-se que 60 dias antes de iniciar a temporada, e aí para qualquer atleta, eles tenham essa avaliação inicial, ok? E que um programa de pré-temporada seja estabelecido. E aí, durante o ano, eles têm reavaliações periódicas, que varia entre 3 e 4 meses. A gente está reavaliando, vendo o que aconteceu no período e põe novas orientações, exceto do ponto de vista da psicologia, que aí o contato é um pouco mais recorrente. E também do ponto de vista de treinamento físico. Hoje em dia, o Instituto ele não oferece mais a questão de treinamento físico. Cada um tem o seu treinador, que a gente faz um contato, ok? A maioria dos que estão aí em algum momento passaram pelo Instituto Mar Azul, dos Ou treinadores. eu falo muito com o Alan Menache, né, que é o treinador do Gabriel, justamente ele passou, né, também foi um dos que passaram por aí, né? Sim, ele teve aqui um período com a gente e muitos outros que estão por aí. A gente desenvolve um evento anual que é o Simpósio Brasileiro de Saúde e Medicina do Surf, em que a gente busca disseminar essas informações e muitos dos que estão aí já estiveram conosco no simpósio várias vezes. Então, por conta da facilidade, essa questão do treinamento físico, cada um tem o seu. E a gente cria essa ponte e fica tendo esse relacionamento com o Caxixi do Ítalo, com o Eduardo Takeuchi do Felipe, com o pessoal do Miguel, enfim, vou esquecer alguém aqui se eu for falar nomes. Mas a gente fica fazendo esse contato o ano todo.
Do ponto de vista médico, a outra coisa que acontece é que a gente está sempre disponível, né? Para eles, para qualquer problema, de onde estiver, eles têm o meu contato direto, a gente se fala aí o tempo todo. O Ítalo está para chegar aqui daqui a pouco, para a gente avaliar ali a questão do pé dele, que está agora aí importante. Então a gente tem esse contato com eles periodicamente. Do E ponto de vista mesmo com esse calendário louco, doutor, dá para ter esse contato sei lá, de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses, eles conseguem dar um pulo aí no, em São Paulo e darem aquela checada. como normalmente o hub é São Paulo, né, para ele chegar no Brasil, o hub é São Paulo, Eles já então acaba aproveitam e matam de uma vez só. não, e muito dos patrocinadores também estão por aqui, então eles têm compromissos aqui em São Paulo, então a gente tem contato aí bastante periódico com eles. Legal, e aí eu ia te perguntar, você acabou citando o caso do Ítalo, que ele já tá para aparecer aí para vocês darem uma olhada, mas quando acontece uma lesão, é comum eles procurarem você, por exemplo, a gente teve nessa temporada, a gente teve duas importantes, né? A do Gabriel, voltando depois de passar meia temporada afastado e tudo mais, ele voltou e acabou sofrendo uma lesão, e o Ítalo. Por exemplo, quando rolou com o Gabriel, ele chegou a te procurar, rolou esse contato? Ele depois marca alguma avaliação? Ele chegou aí? Como que se dá na Ah, prática mesmo? imediatamente, né? Quando tem algo mais sério, por exemplo, no caso do Gabriel, ele foi avaliado pelo colega que estava lá no campeonato, né? Uma primeira avaliação, mas logo depois a gente assumiu. Tanto é que aí já monta toda a estrutura. Olha, precisa de uma ressonância, já contacta o colega no Rio de Janeiro, já marca a ressonância, já põe ele num transporte, leva para lá, já faz a ressonância, já fica em contato direto para tomar as atitudes corretas num primeiro momento. Então, como a gente acaba sendo a referência médica para eles, qualquer coisa que ele tenha, não só lesão, mas uma dor de barriga, a primeira pessoa que eles acabam procurando somos nós, né? Então esse contato ele é direto e a gente acaba gerenciando os problemas já logo de cara, porque quando você fala de atleta profissional, as condutas iniciais elas são primordiais para o desfecho, né? Então aquelas atitudes que você vai tomar no primeiro momento, elas são extremamente importantes. E isso a gente fala para eles não tomar nenhuma aspirina antes de falar com a gente, porque isso aí vai ser muito relevante no que diz respeito ao desfecho, ao tempo de retorno. Então, toda vez que existe um problema, eles entram em contato rapidamente. E, doutor, bom, você trabalha com atleta há muitos anos, deve existir um conflito entre o doutor e os atletas em algum momento, porque um conflito que eu digo. O Gabriel, eu acho que nem foi o caso do Gabriel dessa temporada, porque, enfim, a temporada já estava meio que condenada pro Gabriel, assim, dava para ele chegar no Finals, mas teria que fazer e acontecer. Mas, sei lá, eu não tenho um exemplo de cabeça aqui, mas em algum momento deve ter acontecido deles sentirem, alguém sentir alguma coisa, ligar pro doutor e o doutor falar, ó, melhor você não cair na próxima bateria. O cara, não, pô, mas doutor, eu tenho que cair, essa bateria é minha, eu tenho que passar essa bateria, preciso desses pontos, enfim, às vezes é vaga no tour, que influencia a grana, que influencia patrocínio. Como que é lidar com a vontade não, porque é o trabalho deles, a obrigação deles, e também você conseguir segurar eles e falar, não, cara, é assim, não dá, segura. Imagino que há esse conflito em algum momento, né? Todo dia. Olha lá, ó. Isso aí é todo dia. Isso faz parte do trabalho do médico do esporte, né? Você conseguir lidar com a situação, a expectativa, Eles te ouvem, doutor? bastante, bastante. Então é lógico que a gente tem que sempre olhar pelo lado do atleta.
E você tem que fazer tudo para que ele possa realmente estar ali cumprindo. Se é possível, vamos fazer tudo para que ele possa estar lá. Se não é possível, esquece. Entendi. Para, tá certo? Pode parar, e aí você vai falar com o manager, você vai falar com quem for necessário, para que, olha, não tem Não condições. estourar mais, né? Senão capaz de correr um Tem risco condições. desnecessário aí. Mas eu vou falar para você que isso é mais difícil com o praticante. É mesmo? O cara que É não mais, aguenta fica fora do mar, ele quer voltar, precisa surfar. é mais difícil com o praticante, porque todo esse conceito que eu estou te falando, ele também se aplica ao praticante. Ele não se aplica só ao atleta profissional. E o grande número aqui de clientes, pacientes, são os praticantes, não são os atletas profissionais, né? Se enquanto eu tenho aí 100, 150 atletas, tenho 3.000 praticantes, 4.000 praticantes. E aí, isso é mais difícil com o praticante. Então, você imagina alguém aqui que, vamos colocar aí você, que marcou uma surf trip para daqui Nossa. 30 Aquela dias. é a da vida, né? E aí o É cara, a da puta, meu. vida. E aí você tem um problema. Então, você conseguir gerenciar essa expectativa e a realidade é um negócio complicado no dia a dia da gente. Imagino. E você falou dos praticantes, eu dei um exemplo de para quem sei lá, precisa passar bateria, ou do profissional no caso, e também tem quem volta de lesão, né? Por exemplo, aí o Gabriel machucou, o Gabriel passou aí, beleza, não vamos mais competir o Tour. Não, assim, não vou seguir na temporada, vamos recuperar. Mas tem aquele bichinho dele que o cara também não aguenta ficar muito tempo parado. É que assim, imagino que agora já deva estar tudo bem, Gabriel, porque a gente já viu ele surfando, ele pegando fazendo uns tall-ins no Rio, ele passou no Rio fazendo umas coisas. É, e também tem esse lado de, ó, tá bom, não vou competir, mas ó, vamos segurar um pouquinho, vamos tentar voltar para a água só aí. A do Gabriel acho que foi tranquilo, né? Já deve estar. Foi mais por, não era uma coisa grave, né? Era mais uma prevenção, né? Para não, já que a temporada já estava meio condenada, para não, vamos voltar 100% na temporada que vem, né? Você não pode fugir de protocolos, tá certo? A medicina, ela tem que ser praticada baseada em evidências clínicas e protocolos, ok? Então, no caso específico do Gabriel, você teve ali uma lesão grau 1, em que o protocolo diz de 4 a 6 semanas. Então você sabe que 4 semanas ele não vai poder praticar. E aí você entra com a fisioterapia, com o tratamento, todo um protocolo. E você vai reavaliando. É lógico que o período de retorno ele tem ali variações. Mas você coloca que, olha, no mínimo nesse caso são 4 semanas. Se 4 semanas você não vai poder voltar e vai coincidir com um determinado campeonato, não tem como. Pode ser que você volte com 4 semanas, pode ser que você volte com 6, pode ser que você volte com 7. Vai depender das avaliações periódicas. Aí vai o acompanhamento semanal. Então, contato Fisioterapia, né? Contato direto com o fisioterapeuta, o que é que vai ser feito, qual é o protocolo que vai ser aplicado, o que aconteceu essa semana, o que aconteceu na outra semana, até que você dê alta para que ele volte para a modalidade. E Essa dele aí, era. Ah, desculpa, continua, continua. não, e aí Não, pode você vai continuar. discutir, você vai discutir com todos os envolvidos, o atleta, patrocinador, o manager, todo mundo que está envolvido, o que é que tem que acontecer no período, ok? Essa é a recomendação. Se vai seguir ou não, aí também é o livre-arbítrio, né? E essa dele, apesar de ser, porque assusta, né, quando a gente fala em ligamento, era ligamento do joelho, né, mas não foi uma ruptura total, né? Por isso que ela é considerada mais tranquila. É isso. Só para quem segue e acompanha ele, pode ficar tranquilo que na temporada que vem ele vai estar inteiro, né? Tá inteiro, na verdade é uma lesão do ligamento colateral lateral, né? Medial, desculpa, muito comum, né, no surf hoje em dia, que tem ali 4 graus.
grau 1, 2, 3 e 4, onde o grau 1 é um estiramento leve e o grau 4 é o rompimento total. No caso dele foi grau 2 do Gabriel. Então ela era uma lesão moderada com tempo de recuperação de 4 a 6 semanas. E não, Justo. está totalmente recuperado. Está totalmente recuperado. Boa. E, eles dão algum feedback, por exemplo, vamos continuar falando do Gabriel porque a gente estava usando o exemplo dele. Uhum. Porque exigir muito, principalmente joelho, né? Ainda mais a gente falando do surf de hoje em dia, assim, joelho já é exigido muito normalmente, mas na progressividade que eles estão hoje em dia, em aéreos, em cair do aéreo ali na base, no joelho ali, imagino que eles dão esse feedback de talvez falta de segurança ou alguma coisa que aí é muita fisioterapia e tempo para voltar a ter a confiança e para voltar a realizar, imagino, né? Ah, sim, hoje com a mudança do estilo do surf, né, principalmente essa questão que você colocou das manobras aéreas, é, tornozelo, joelho, quadril são articulações que são muito exigidas. Quando você tem uma lesão nessas articulações, você tem o tempo de cicatrização, o tempo de recuperação ali do tecido e da mobilidade, e depois você tem a questão da segurança realmente, daquela insegurança que o indivíduo apresenta durante a prática. E isso vai sendo corrigido de acordo com o protocolo. Então, num primeiro momento, a fisioterapia e o tratamento em si, quando não é cirúrgico, ele é de analgesia, anti-inflamatória, para depois ganhar reforço muscular, para depois ganhar propriocepção, que é o que vai dar segurança para o indivíduo. Então, isso é natural, isso é normal. Para qualquer praticante, para qualquer atleta voltando de lesão, a insegurança ela é algo muito importante, ela é muito presente, né? Até que ele comece a ter novamente confiança ali na sua articulação. Mas isso é tempo, isso é tempo. Desde que a lesão esteja recuperada, isso é uma questão de colocá-lo na água de novo, né? A gente estava falando, o senhor acabou de citar protocolos que precisam ser respeitados, assim, que apesar de a gente falar de vontade, do bichinho dentro ou do praticante ou do atleta de querer ir para a água, há protocolos que precisam ser respeitados. Não sei se talvez, agora falando do Ítalo, a gente sabe como foi o finals dele, o cara veio lá do match 5 derrubando um por um na intensidade máxima. A gente viu como ele estava surfando Trestos, assim, tava absurdo surfando Trestos até a final e depois todo mundo, ele acabou falando que de fato já estava sentindo, por isso teve que tirar o pé do acelerador e tudo mais. E aí se deu, não sei se, imagino que vocês, aí que eu te pergunto, que vocês devem ter tido alguma comunicação aí, né, pós-finals, para saber como ele estava, e aí, porque ele estava escalado para correr o ISA, né, por exemplo, ele ia correr o ISA Games pela seleção brasileira, e não sei se aí parte, óbvio, todo mundo toma essa decisão em conjunto, mas talvez tenha partido do doutor de falar, ó, tudo bem, estava mais escalado para o ISA, mas com o que você estava me passando, com o pé assim, é melhor a gente segurar e justamente fazer esse protocolo que o senhor falou, né? Esse caso do Ítalo especificamente cai bem naquilo que você falou anteriormente. Por exemplo, ele tinha uma dor no pé já antes de ir para a Califórnia. Ele teve aqui, ele já estava com uma certa dor. A gente avaliou essa dor para saber se tinha alguma coisa mais importante que o impediria de poder estar em Trestos. E aí chegou-se à conclusão que não. Vai para Trestos, a dor está razoável, você não tem nenhuma lesão importante. Vai para Trestos, vamos lidando aqui com gelo, alongamento, enfim, toda uma questão. Compete em Trestos e a partir do final de Trestos a gente reavalia. Aí ao final do Finals, aí a gente colocou, não, para.
para, imobiliza, até o Kramer, que é o cara da WSL, que é o colega, avaliou lá na Califórnia, resolveu imobilizar, a gente estava meio resistente em imobilizá-lo, mas resolveu imobilizá-lo, e é justamente hoje que a gente vai reavaliar para ver se tira a imobilização. Mas acho que exemplifica bem isso que você colocou anteriormente, as necessidades do atleta e a gravidade da lesão. Então, nesse caso, a gravidade da lesão do pé, ela não era tão importante que a gente precisasse tirá-lo de Trestos, né? Um evento importante. Tanto é que a performance foi irretocável, né? Eu acho que muito mais na final foi uma questão de exaustão mesmo do Perna que o problema cansada do pé. mesmo, né? Já foi uma questão de exaustão, né? Passou 4 baterias irretocáveis, né? Com uma performance altíssima. Então, e também méritos do Felipe, né? Que vinha já surfando o ano todo e fez uma final também irretocável, né? Mas quando você falou que ele passou antes de ir pra Califórnia, se vocês fizeram uma avaliação nele, rolava uma apreensão de ficar fora do finals por parte dele? Opa, lógico. O indivíduo apresentador, eu falei, eita, e aí? O que é? Aí raio-x, ressonância, e avalie, examine, olhe, Isso é vê, o quê? Um faz. mês antes, isso? Não, Não, foram mais quase. perto. Foi mais perto, foi uns 15 dias antes, foi super tenso. Né, Foram imagina, 15 dias loucura. antes. E aí, aproveitando agora que era uma opinião de não do médico, mas do amante do surf, de que eu conversei já com o Pinga tem uma opinião muito formada sobre isso, alguns surfistas também, que o finals, por mais emocionante que possa trazer pra gente, de repente acaba sendo uma pedra no sapato, né? Porque é o Pinga mesmo me falou, tá, cara, e aí o Felipe fez essa temporada aí, o Gabriel na temporada anterior, e aí ele se machuca, e aí? E aí ele perdeu o título mundial? Olha, a gente tem que olhar isso por alguns aspectos, né? Como é que eu vejo? Desculpa, doutor, deixa eu só, antes de você começar a responder, deixa eu só acrescentar uma coisa. Depois que você opinar sobre isso, se você puder já completar com até onde que aí, nesse caso, o protocolo entra em ação e de fato você tira o cara de um evento desse. Mas pode seguir no seu pensamento e depois você conclui. Eu vejo da seguinte forma, né? A WSL, ela é uma entidade privada. E como entidade privada, ela tem que ter as suas contas, Lucros. o seu, o seu fluxo de caixa, vamos colocar assim, saudável, porque senão a coisa não dura no longo prazo. E eles vêm procurando modelos que possam tornar tudo isso viável. Então, sem a WSL, nada disso existiria. Justo. Certo? Então tem que se manter a WSL de alguma forma e eles estão procurando. Se o modelo é o modelo ideal ou não, nem eles sabem. Mas é um novo modelo que foi colocado, que pelo menos do ponto de vista da audiência, que é o que vai acabar importando realmente para que eles tenham venda de patrocínio, disso, daquilo, eles aparentemente é bacana. Do ponto de vista dos atletas, eu concordo que você ir cortando, né? Corta metade no meio do ano, para depois cortar a outra metade é bastante frustrante. Porém, é a regra do jogo atual. É a regra do jogo. Então, você tem que se adaptar a essa regra do jogo. Qual é a ênfase que você vai dar no início da temporada, depois que tiver o corte, e o que é que você vai fazer lá no Finals. E os riscos estão envolvidos por aí. Então, E até onde vai o risco quem, por exemplo, se do Ítalo fosse um pouquinho mais grave, digamos, até onde vai o. Ou até onde, conhecendo, pela experiência que você tem de relacionamento com todos eles, não só do Ítalo, mas de todos eles, é, é, é difícil tirar um cara de um evento desse, mas se tiver que ser. Agora, você acha que esse conflito que a gente estava conversando deveria ser, vai ser pior ainda quando chegar, quando acontecer uma coisa dessa, né?
Sim, o exemplo do Ítalo é perfeito para isso que você está falando, né? Teve lá um problema às vésperas de um evento, do Finals, e que a gente precisava tomar uma decisão, porque você também tem que pensar no indivíduo e na longevidade dele como atleta. Ele vai perder esse evento aqui, mas vai continuar sendo atleta. Ah, não, vamos colocar ele nesse evento com o risco de nunca mais ele voltar a ter uma performance adequada. Então vai depender do grau de problemas, né? Então tudo isso um quebra-cabeça, vamos colocar assim, que você tem que discutir entre todos. Por isso que é uma equipe. É a psicóloga, é o médico, é o manager, é o atleta. O atleta tem que estar sempre envolvido em todas as decisões. Ele é o mais importante, né? É uma crítica que eu faço a muita coisa que tem por aí, que é colocando que, ah, não, quem fez o atleta ou quem aconteceu fui eu. Não, não foi você, você só colaborou. Quem A fez equipe inteira por acontecer foi o trás é o atleta. atleta. Quem tem que tomar a decisão, quem tem no final de tudo, quem toma a decisão é o atleta. Se ele confia em você, se ele do teu histórico, aquilo que você falar, ele leva em consideração, ok, bacana. Mas a decisão é dele. Se ele tomar a decisão de que ele vai participar, você, como parte da equipe, você vai ter que fazer tudo para que ele consiga estar lá, dentro do que é possível. Mesmo não concordando teoricamente com a decisão. Mesmo não concordando, mostrando, olha, do ponto de vista protocolo, do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico, a conduta seria essa. A recomendação é essa. É uma recomendação, não é uma ordem, né? É uma Justo. recomendação. Se o atleta discorda, ótimo, ok. O que nós vamos fazer para poder garantir que você consiga fazer isso? Se ele concorda, ótimo, seguimos e vamos embora. Na maioria das vezes, pela confiança e pelos anos que a gente tem de relacionamento, eles acatam as decisões. Mas pode acontecer, já aconteceu. E aí você coloca os riscos. Então, os riscos têm que estar na mesa, risco-benefício. E aí você tomar as decisões. E no fundo, a última palavra é do atleta. Justo. Doutor, muito bom papo. Vou fazer mais uma para a gente encerrar aqui. Talvez nem mais um assunto que a gente não tenha muito conhecimento sobre o que se passa, mas eu lembro uma vez que eu conversei com o Alan Menache, por exemplo, falando sobre pioneirismo de medicina esportiva, pioneirismo do treinamento, do condicionamento físico, de fato, voltado para os atletas de surf. E a gente comentou um pouco sobre que a gente vê assim, não sei se talvez esse é claro, tem todo o talento da Brazilian Storm envolvido nisso, mas a Brazilian Storm é muito bem preparada, né? Por vocês, enfim, por tudo que começou, por como foi lapidada a geração num todo, não apenas o talento, mas acompanhamento, que no fundo faz a diferença. É, é, você vê isso nos outros mercados, digamos assim, nos outros atletas americanos, atletas australianos, eles têm, não sei se você sabe disso, mas enfim, é uma curiosidade que eu tenho, se você tem conexão, contato com pessoas desses países, para saber se de fato eles têm levado tão a sério esse negócio de ser atleta de surf profissional, atleta mesmo no pé da letra, como os brasileiros parecem não, né? A gente sabe que os brasileiros têm levado isso a sério, a gente vê o Ítalo treinando, que é uma coisa absurda. Você vê o Gabriel treinando, parte física, parte, enfim, é uma coisa absurda. E aí a gente até falou um pouco do Kelly, a gente fala, porque a gente nunca vê o que o Kelly fez durante. O Kelly é um cara que ele não explana muito o que ele fez nesses anos, qual o segredo do Kelly e por que que talvez seja por essa nossa mentalidade, que a nossa geração está muito à frente, além do talento, é claro, mas dos outros países, como que o senhor vê esse cenário comparando o Brasil que a gente tem feito com o resto do mundo? Eu vejo da seguinte forma: se tem uma coisa que a gente contribuiu para esse sucesso atual do surfista brasileiro, é justamente essa consciência que a gente plantou lá atrás
e que muitos entenderam que é importante e que ele tem que se dedicar, tem que ter uma vida de atleta em vários aspectos, né? O treinamento é um deles, né? Que é o que mais a gente vê por conta de rede social. Mas também não adianta nada você ter treinamento se você não tem A saúde. alimentação, exato, tudo aquilo que Você a gente entendeu? É falou. que o treinamento é algo que é mais regular, né? Ele é mais, tá toda Mas você acha que a semana. gente, o brasileiro, tem levado mais a sério do que os gringos, talvez? Ou não dá pra O que dizer isso? aconteceu foi que depois que eles viram tudo que está acontecendo com 10 anos de atraso, eles também passaram a se dedicar a isso. Então eu tenho contato com inúmeros aqui. A gente se relaciona com várias entidades em Portugal, na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos um pouco menos. Mas a gente tem contato com um monte de gente que também está aplicando, e tudo isso que a gente está falando aqui, a gente também faz com os colegas de outros lugares, né? Então, eles também agora têm um programa específico para os atletas. Tanto é que você vê aí uma geração nova chegando com uma performance também bastante boa, né? Ou procurando os brasileiros, né? Como o Freestone, o Jack O Robinson, por Jack, exemplo, agora com o Dora, com o Grilo. exatamente, exatamente. Então, essa consciência, ela se espalhou. No caso do Kelly Slater especificamente, a única coisa de diferente é que ele não expõe, mas esse conceito de boa alimentação, treinamento, tudo isso ele já tem há muitos anos. Ele só não fica expondo, né? E tá aí o Ele não segredo fica. pra chegar nos 50 anos ganhando pipe ainda. Não tem como, né? Ou ele tem um estilo de vida que faça com que ele chegue lá, ou não tem como. Pegue aí exemplos, dezenas de exemplos passados que tinham uma técnica e uma tática arrebatadora, só que do ponto de vista de longevidade foi curta. Por quê? Porque o estilo de vida fora d'água era algo que não colaborava. O que a gente coloca aqui para os atletas é que, e também isso vale para o praticante, é que quanto mais você se dedicar ao que está fora d'água, melhor será a sua performance dentro d'água, né? Hoje a gente desenvolve uma plataforma que é o Surf Information Data, que tem um aplicativo, que tem uma área de estudo, de EAD, né, de ensino à distância, justamente para mostrar que não é só para o atleta, não é, é para o praticante também. Ou Não você adianta, adquire. não adianta o cara tomar a cervejinha dele 4, 5, 6 na sexta-noite e querer cair sábado de manhã achando que vai ter a mesma performance se tivesse ido dormir cedo, se alimentado melhor. Ou então ele surfar só sábado e domingo e durante a semana ele não fazer absolutamente nada, né? Enquanto você tem lá seus 20, 25 anos, você até talvez tenha uma condição lá de pegar onda relativamente boa, mas com certeza você não vai estar no melhor da sua performance. A questão é aonde está o melhor desempenho, né? E isso dentro d'água é algo muito relativo, né? Porque você pegou uma onda lá que você fez uma, duas manobras, beleza, tá feliz. Mas será que aquilo não poderia ser melhor? O bem-estar e tudo mais? E aqui fica uma dica pra galera, hein? Não fica muito tempo dentro d'água, porque a desidratação é um dos principais fatores de problemas no surf. Você não conhece nenhum outro esporte que o indivíduo fica lá 2, 3 horas exposto ao vento, ao calor, à água salgada, sem tomar uma única gota de água. É preciso Verdade. se hidratar muito, tá? Legal. Doutor, eu acho que o papo era esse mesmo. Pô, muito obrigado aí pela atenção, pelo tempo disponível aí para bater esse papo com a gente. Espero que a gente possa fazer mais um em breve aí. Não sei, de repente ano que vem, no começo da próxima temporada, a gente possa fazer mais um, mas obrigado mesmo pelo papo. Acho que foi enriquecedor para quem não tá tão familiarizado assim com medicina esportiva. É importante deixar aí para os teus ouvintes que
tudo isso que a gente está falando, ele se aplica também ao praticante. O atleta, ele é a pista de provas, vamos colocar assim, daquilo que a gente faz. Mas tudo que é feito com eles também está disponível para o praticante. Porque quem pega a onda, ele quer sair do mar feliz, surfar mais e melhor. É isso que interessa. Tô eu aqui, tô com 56, vou fazer 57 e continuo surfando relativamente bem. E gostando e saindo feliz do mar. Justo. Muito legal. Obrigado, viu, doutor? Obrigado pelo papo. Só para exemplificar, vou pegar aqui, ó. Ó, Essa, essa é a réplica, da do Ítalo, né? a primeira medalha de ouro olímpica do surf. Ítalo fez aí umas cópias e deu de presente para a equipe. Fica aí O... para você. Aproveitando, doutor, já, eu ia encerrar, mas já que você trouxe essa medalha, é incrível, assim, só falando, vamos falar um pouquinho mais do Ítalo, só porque você trouxe essa medalha aqui. É incrível ver a evolução do Ítalo, obviamente, de técnica, de talento, de dentro d'água, mas acho que o que mais espanta, talvez, o que mais espantou, assim, nos últimos, sei lá, 3, 4 anos do Ítalo, foi de fato a parte física dele, né? Mesmo de shape, de você ver ele. é, não sei até que ponto isso de fato influencia ou não, mas de ver ele rasgado mesmo, de ver ele treinando. É comum você ver ele treinando à noite, treinando de manhã, virando. E parece que virou uma chavinha ali no Ítalo em termos de saúde mesmo, de preparação, de não só o que a gente está falando de dentro d'água, porque assim, é incrível, né? Assim, o senhor que conhece muito melhor ele do que eu, obviamente, pode falar dessa chavinha que talvez tenha virado na cabeça dele, vocês devem ter sentido, sobre cuidar de fato do corpo, né? O que acontece aqui é, cada treinador tem um conceito, ok? Cada treinador tem o seu conceito de desenvolvimento físico do atleta e de prevenção de lesão. No caso do Ítalo, o Igor Siqueira, que é o fisioterapeuta que o acompanha há muito tempo, e o André Caxixi, que é o preparador físico, eles têm um conceito de reforço muscular e de força muscular para proteger as articulações, ok? Que a gente vai dando suporte e concorda em alguns momentos, é lógico que discorda em outros, mas é um conceito que foi colocado para o Ítalo, diferente do que é o do Gabriel, diferente que é do Miguel, do Jadson, é um conceito. E o conceito que vem funcionando muito bem, vem evoluindo muito bem. E o atleta em si, a partir do momento em que ele sente os benefícios, ele passa a ser muito mais assíduo àquilo. Então, no caso específico do Ítalo, o conceito de treinamento dele é totalmente diferente dos outros. E leva a essa condição que você está falando, de ser um indivíduo mais forte, mais seco. É um conceito de treinamento, que não está errado, não tem certo ou errado, ok? É você adaptar aquilo às necessidades do atleta, o atleta entender o benefício e cumprir. Aqui o mais importante está na assiduidade, e isso vale também para o praticante. Não tem o treino melhor. O treino melhor é aquele que você cumpre. É aquele que você consegue cumprir. É aquele que você consegue ser assíduo. Se você vai nadar, se você vai fazer funcional, se você vai fazer musculação, se você vai fazer yoga, se você vai fazer. Não importa. O que importa está na assiduidade. É lógico que você vai precisar, dentro desses conceitos, adaptar alguma coisa. Olha, tá no treino de força, precisa ganhar flexibilidade, tá no funcional, precisa ganhar reforço muscular, enfim. Você, para cada treinamento, vai existir uma necessidade de equilíbrio. Não existe o certo ou o errado. Não existe o melhor ou o pior. O que é bom é assiduidade. É você cumprir o programa. Se você cumprir o programa daquilo que lhe foi proposto, eu garanto que os resultados vão aparecer. Legal. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pelo papo.
E, bom, vamos se falando por aí. Muito bom, eu que agradeço. Para mim é um assunto que é minha paixão. Eu falo, se deixar, eu fico falando aqui o dia inteiro. Vamos marcar mais uma e a gente bate mais um papo, talvez no começo do ano que vem aí. Estou aqui à disposição, deixa aí a galera à disposição também no Surf Information Data. Fica aí os recados. Para mim é muito, muito gratificante, muito prazeroso estar falando do assunto. Obrigado, abração, doutor. Obrigado você.